gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruby. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro fenomenal que eu li, amei, que foi Corrente de Ouro, da Cassandra Clare, que é seu primeiro volume da nova série em que a autora está trabalhando, que é As Últimas Horas. E esse livro chegou aqui no Brasil recentemente pela editora Record, pela galera Record. Mas antes de eu falar com vocês sobre esse livro aqui, que é maravilhoso, fenomenal e que eu acabei surtando demais com ele, já aproveita pra você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque todo segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Escritora Ruby. E também fica o convite para você me seguir nas minhas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é a Escritora Ruby, que assim a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Corrente de Ouro se passa anos após o fim de As Peças Infernais, a trilogia que a autora escreveu e em que a gente conheceu o Will, a Tessa e o Jim. E é o seguinte: após o fim da guerra mecânica que ocorreu em As Peças Infernais, uma paz está reinando sobre Londres. Inclusive aqui no livro eles citam que os demônios pararam de aparecer com tanta frequência. Os caçadores de sombra, principalmente dessa nova geração, eles estão um pouco mais relaxados, eles não andam tanto com essa roupa deles de patrulhar, de treinamento. Eles até estão fazendo algumas atividades mais mundanas, como frequentar piqueniques, alguns bailes. Tá um clima mais de paz e tranquilidade. E por mais que isso seja bom após um período de guerra, não podemos deixar de nos questionar que, querendo ou não, acaba sendo bem estranho. E nesse livro a gente vai conhecer um pouco mais dessa nova geração dos Caçadores de Sombras, ou seja, os filhos dos nossos personagens tão queridos. E basicamente a história vai girar em torno do James, da Lucy, que são irmãos e são filhos do Will, da Tessa. Também tem o Thomas, o Christopher, a Anna e o Matthew. E basicamente o quarteto do James, do Christopher, Tom e Matthew, eles são bastante amigos, eles fazem tudo juntos, sempre estão dispostos a se ajudar. E inclusive eles têm um lugar onde eles vivem se encontrando para poder conversar, fofocar um pouco, conversar sobre a vida, que sério, eles praticamente são inabeláveis e inseparáveis. E querendo ou não, por conta da convivência, a Lucy também é muito próxima do irmão e dos amigos dela. Já a Anna, por mais que ela não esteja assim tão próxima deles, não esteja sempre presente, não podemos negar que ela tem uma personalidade encantadora e que ela, querendo ou não, acaba sendo de grande ajuda em alguns momentos. E diante desse cenário de paz, tranquilidade, prosperidade, que querendo ou não acaba sendo um pouco suspeito, que nós vamos ter a chegada da nossa protagonista, que é a Cordelia, que ela vai chegar em Londres junto de sua mãe e de seu irmão mais velho, que o pai dela está lá em Idris, que ele está tendo alguns problemas sérios com a lei, de forma que a família dela decide ir para Londres para buscar apoio com famílias influentes dos Caçadores de Sombras, sem contar que a Cordelia está sendo treinada para ser para a batalha da Lucy, ou seja, mais um motivo para ela ir para Londres. E quando a Cordelia chega, não demora muito para que o pessoal comece a convidar ela para ir para os mesmos eventos, piqueniques e assim por diante. Querendo ou não, tem uma boa relação entre as famílias e a Cordelia, com seu jeitinho, acaba conquistando todos eles. E consequentemente, nesse mesmo tempo em que a Cordelia chega, começa a acontecer uma aparição bem estranha de demônios que coloca toda a população de caçadores em sombra em alerta, porque esse demônio que está aparecendo, ele consegue surgir à luz do dia, que normalmente é incomum, e o veneno dele acaba sendo muito forte, que deixa vários caçadores de sombras feridos em um estado muito grave, inclusive algumas perdas acabam acontecendo ao longo do caminho. E querendo ou não, acaba se tornando função do Matthew, James, Lucy, Thomas, Christopher, Cordelia e a Anna descobrirem o que está acontecendo. Eles vão acabar se juntar para poder investigar. Querendo ou não, vai ser bem arriscado e bem perigoso, porque eles viviam um período de paz, tranquilidade, sem muitos demônios, e agora está toda a situação tensa, e eles que vão ter que investigar, dar o jeito deles de solucionar esse problema. Se na trilogia anterior foram os pais deles responsáveis para resolver o problema, agora é a função deles de resolver essa questão que está acontecendo no mundo dos Caçadores de Sombra. E tudo indica que essa questão que está acontecendo, todo esse demônio, esses problemas que estão acontecendo, tem relação com o passado da Tessa, principalmente com as origens dela, com o pai dela, ou seja, o avô do James e da Lucy. Quando eu soube que a Cassandra Clare iria lançar Corrente de Ouro, eu fiquei muito empolgada, porque eu amei muito As Peças Infernais. Foi uma trilogia que me conquistou, e aqui, ao mesmo tempo que a gente teve alguns personagens queridos de As Peças Infernais, como é o caso da Tessa e do Will, inclusive eu amo demais esse casal, eles são perfeitos. Aqui nós temos a oportunidade de conhecer os filhos dele, essa nova geração. E foram personagens que me conquistaram desde o início, que eles têm personalidades bem marcantes, cada um tem o seu jeitinho, mas é aquele jeitinho que acaba te conquistando. E sério, foi um livro assim que eu amei, que eu fiquei um pouco com medo de ficar repetitivo, bem parecido com As Peças Infernais, mas é bem interessante ver como cada personagem acaba sendo um pouco mais diferente,
que algumas questões eles podem até se parecer com seus pais, mas é uma personalidade bastante única e bastante autêntica. E isso ajuda a me conquistar demais. E além desses personagens bem construídos que me fizeram ficar apaixonada por eles, porque, sério, as personalidades que a Cassandra Clare criou pra eles, o background, as famílias, tudo acabou me conquistando. E a gente precisa falar da escrita da autora, que é uma escrita leve, fluida, que te deixa preso, você vai lendo querendo saber o que vai acontecer. Eu acho que eu li esse livro daqui em um dia e meio ou 2, porque eu fiquei doida. Teve um dia que eu simplesmente ignorei tudo que eu tinha que fazer, todas as minhas obrigações, e passei basicamente o dia inteiro lendo, porque eu queria saber o que ia acontecer em diante. Eu estava presa nesse universo, querendo saber o que ia acontecer, se eu conseguia achar o problema, se eu conseguia derrotar demôniozinho. Foi uma leitura que me prendeu de um jeito que, sério, eu não queria fazer nada da minha vida além de ler esse livro. E agora eu tô muito ansiosa querendo ler a continuação. Eu preciso dessa continuação. E assim como em outros livros da autora, esse livro daqui é narrado por mais de um personagem. Ou seja, alguns capítulos são narrados pelo James, pela Cordelia, pela Lucy, etc. E esse é um tipo de recurso que acaba ampliando sua visão sobre os acontecimentos, que você consegue ter uma visão geral de um todo. Por exemplo, se tem alguma batalha com algum demônio, você consegue ver o que vários personagens acharam desse conflito. Ou se às vezes o James está resolvendo um problema e a Lucy está fazendo outra coisa, você também consegue ter ideia do que os dois estão fazendo, e tudo isso acaba criando uma visão geral sobre toda a história. E pra mim, esse é um tipo de recurso que enriquece bastante a história, e assim você consegue ver mais o que está acontecendo, você consegue ver vários subtramas que tem dentro da trama no geral, e eu gosto bastante quando os autores utilizam esse tipo de recurso. Já em relação à trama, querendo ou não, acaba caindo no clichê de que vai ser um grupo de amigos que vai acabar salvando esse mundo dos caçadores de sombras, que vai evitar que algo pior aconteça. Foi assim as peças infernais, artifício das trevas, instrumentos mortais, e querendo ou não, esse tipo de fórmula se repete em As Últimas Horas. Porém, eu gostei de ver que a autora Cassandra Clare, ela acabou explorando novos mundos, ela acabou se aprofundando um pouco mais nessa história dos demônios, que nos outros livros não tinha tanto. Então eu gostei de alguns pontos que a autora acabou explorando e abordou aqui nesse livro, que eu sinto que acabou saindo um pouco mais do mesmo e foi um frescor para essa série. Porque, querendo ou não, quando você sempre escreve sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo universo, corre o risco de ficar muito repetitivo, tudo parecendo mais do mesmo. E eu sinto que a trama que a autora conseguiu trabalhar aqui acabou dando um frescor, sem contar que os personagens são bem diferentes. Acabam se diferenciando um pouco dos personagens de As Peças Infernais. Então eu sinto que tudo isso acaba trazendo um frescor para a série, para não ficar aquilo mais do mesmo. Claro que temos alguns clichês, sim, mas também temos algumas coisas que são um frescor para a trama, algumas inovações, e eu gosto bastante disso. Se você é fã da Cassandra Clare, você precisa ler esse livro, porque, sério, é sensacional. Além de você ter contato com personagens antigos que você ama, como o Will, a Tess que aparece nesse livro, além de outros personagens super queridos, aqui você também tem várias referências que você vai amar, inclusive sobre o seguinte medo de pato que o Will tem, que o pessoal menciona isso, sobre uma rachadura de pato que tem. Então é muito interessante você ver essas pequenas referências que tem sobre todos os livros da Cassandra Clare reunidos aqui. Pra mim é uma coisinha que aquece o coração, que deixa toda essa experiência muito gostosa. E sem contar que os personagens novos também me conquistaram bastante. Eu gostei bastante das personalidades deles. Eu realmente me identifiquei com a Lucy, porque ela gosta de escrever, ela é bastante sonhadora. Então eu acho que quem é fã da Cassandra Clare, quem já leu As Peças Infernais, vai acabar gostando demais desse livro, porque tem elementos que, se você gostou de As Peças Infernais, também tem elementos parecidos aqui em As Últimas Horas, só que tem personagens novos, uma trama bem divertida, problemas mais complexos para se resolver, então acaba sendo um livro bem gostoso de ler, que você fica intrigado, inclusive eu sorteei em vários momentos. Mas Bruna, eu nunca li Cassandra Clare, você recomenda que eu comece por esse livro? Sinceramente, eu não acho que essa seja uma boa escolha, por mais que a autora acabe ficando o que são os caçadores de sombras, o que é o laço para a batalha, os demônios, como matar demônios, como é que tudo isso funciona, querendo ou não, acaba sendo uma explicação bastante rasa, sem se aprofundar bastante, e ainda corre o risco de que você vai levar spoiler do que aconteceu com os personagens de As Peças Infernais. Então, querendo ou não, você vai ganhar um spoilerzinho da trilogia anterior. E querendo ou não, muita gente não gosta de spoiler, sem contar que eu acho que o fato de você não ter lido As Peças Infernais vai atrapalhar, porque você vai receber spoiler dos personagens e você vai ficar sem entender diversas referências que aparecem aqui nesse livro. Então eu sinto que, de uma forma geral, a pessoa pode até ler, pode até gostar, mas não vai ter todo aquele carinho, não vai ter toda aquela animação de ler, de reencontrar personagens tão queridos, ou de pegar as referências que a gente já conhece da Cassandra Clare.
Então eu sinto que talvez isso possa atrapalhar um pouco na experiência de leitura, que talvez a pessoa não goste tanto assim do livro. Então eu, Bruna, não recomendo começar Cassandra Clare por esse livro. E sim, só leia se você já tiver lido As Peças Infernais, que você pelo menos tem uma explicação sobre algumas famílias que aparecem aqui nesse livro, sobre alguns personagens e até mesmo algumas referências, que eu sinto que isso ajuda a situar um pouco. De qualquer forma, para quem quiser comprar o livro, o link vai estar aqui no box de descrição. E comprando por esse link, você ajuda o canal sem gastar nada a mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita já para poder compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles forem fã da Cassandra Clare, porque sério, esse livro daqui, gente, que tiro foi esse? Eu acabei surtando no final desse livro e agora estou desesperada para poder ler o segundo. Eu preciso ler o segundo porque, sério, do jeito que acaba esse livro, eu preciso do segundo, eu não vou aguentar esperar um tempo para poder ler o segundo livro. Eu tô desesperada, eu tô muito na raiva, eu tô muito animada, sério mesmo. E aproveitem e me contem aqui nos comentários se vocês leram, o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram muito ou nem tanto, o que vocês queriam que tivesse tido no livro e não teve. E também me contem aqui quais que são suas expectativas, caso você ainda não tenha lido o livro. E também aproveita aqui para poder me contar qual foi seu personagem favorito. Como eu disse, eu acabei me identificando bastante com a Luz, que ela é sonhadora, ela adora escrever. Mas eu também, sério, a personalidade da Ana, a confiança dela, que ela é uma mulher cheia de atitude, me conquistou demais. Sério, a Ana mal apareceu, mas já ganhou meu coração. Muito obrigada e até a próxima!